Olá, meu nome é Beto Cardoso e você está assistindo a Desenvolvimento e Empoderamento. Olá, meu nome é Métis Cardoso. Seja muito bem-vindo à certificação em terapia cognitivo-comportamental. Para você que está assistindo essa aula no YouTube, eu gostaria de dizer que essa é a única aula da certificação que estará sendo disponibilizada no YouTube. Se você deseja ter acesso à plataforma onde essa certificação está sendo disponibilizada de forma gratuita, vou estar deixando dois links na descrição desse vídeo. O primeiro para a plataforma onde essa certificação está ocorrendo, e o segundo para o grupo no WhatsApp reservado para essa certificação, ok? Se você é um estudante de psicologia e decidiu atuar com a TCC, ou se você é um profissional da psicologia formado, analista comportamental, psicanalista e que deseja transitar para a TCC, seja muito bem-vindo mais uma vez. Essa certificação ela foi feita para você. Vamos então aqui acessar o slide da nossa primeira aula. O tema do primeiro módulo dessa certificação tem como título Introdução à Terapia Cognitiva Comportamental. E a primeira aula, Princípios Básicos do Terapeuta Cognitivo Comportamental. Se nós formos parar para pensar na palavra princípios, podemos ver que um sinônimo seriam regras. E as regras elas servem para nos direcionar e nos orientar sobre como nós devemos nos portar e nos portar e agir frente a determinados ambientes e situações. Uma regra, um princípio muito conhecido seria não ultrapasse o farol vermelho, o semáforo vermelho, o ambiente trânsito. E a própria TCC, ela traz consigo seus princípios, ou seja, regras que vão reger a atuação do terapeuta cognitivo-comportamental. Se nós pararmos para analisar a psicologia em si, ela traz consigo o código de ética, e de forma resumida, seria uma lista de regras e princípios que vão ali reger a atuação do profissional da psicologia. Então, vamos seguindo. Conteúdos da aula. Quem é o autor do TCC, o que é a terapia cognitivo-comportamental, qual a sua teoria subjacente. Veremos uma lista de transtornos tratados com sucesso pela TCC. Quando eu digo tratados com sucesso, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a uma tendência, a uma maior eficácia no tratamento pela TCC. E, por fim, os princípios que regem a atuação do terapeuta cognitivo-comportamental. Autor. A terapia cognitivo-comportamental foi criada por Aaron Tenkenbeck, nascido em 1921 e viveu até 2021, uma data muito recente, com o objetivo de tratar a depressão, apenas a depressão. Atualmente, Aaron Tenkenbeck ele é conhecido como o pai da TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Mas afinal, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Beck concebeu uma psicoterapia estruturada de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais.
Vamos pensar ali em pensamentos e comportamentos inadequados ou inúteis. Desde aquela época, ele e outros autores tiveram sucesso na adaptação dessa terapia a populações surpreendentemente diversas e com uma ampla abrangência de transtornos e problemas. Essas adaptações alteraram o foco, as técnicas e a duração do tratamento, porém os pressupostos teóricos em si permaneceram, a metodologia permaneceram constantes. A metodologia ela foi alterada, sofreu ali alterações, entretanto, a teoria ela permaneceu, mas ela foi atualizada, foi adaptada, foi desenvolvida. Não, contanto que hoje nós abrangemos mais, não só a depressão. Em todas as formas de terapia cognitivo-comportamental, derivadas do modelo de Beck, a terapia, a TCC inicial, a TCC mãe, digamos assim, o tratamento está baseado em uma formulação cognitiva, uma investigação do caso, as crenças e as estratégias comportamentais que caracterizam um transtorno específico, que podem ou não caracterizar um transtorno específico. As pessoas não vêm apenas ao psicólogo para tratar transtornos. A terapia cognitivo-comportamental continha as seguintes características, retomando. Terapia estruturada, contendo início, meio e fim, de curta duração, voltada para o presente, direcionada à solução de problemas atuais e à modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Observação: para TCC, disfuncional significa que não é adaptado à realidade, ou seja, está atrapalhando de alguma forma ou em algum sentido a vida do indivíduo. Seguindo. O tratamento também está baseado em uma conceituação ou compreensão de cada paciente, suas crenças específicas e padrões de comportamento. Um exemplo de padrão de comportamento seria a forma que a pessoa tem lidado com a queixa, com a demanda traga em sessão. O terapeuta ele vai procurar produzir de várias formas uma mudança cognitiva, ou seja, uma modificação no pensamento e no sistema de crenças do paciente, para produzir uma mudança emocional e comportamental duradoura. Então, aqui a gente pode ver que para tratar a depressão e os transtornos, ela foca nos pensamentos, na modificação dos pensamentos e de crenças. Veremos isso de forma aprofundada na parte do teoria subjacente, ok? Seguindo. Existem muitas formas de terapia cognitivo-comportamental que compartilham características da terapia de Beck, a TCC-mãe, mas cujas conceitualizações e ênfases no tratamento variam até certo ponto. Elas incluem a terapia racional emotiva comportamental, Ellis, 1962, a terapia comportamental dialética, Linehan, se eu estiver falando errado, 1993, a terapia de solução de problemas, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia de exposição, a terapia de processamento cognitivo, o sistema de psicoterapia de análise cognitivo-comportamental, ativação comportamental, a modificação cognitivo-comportamental e outras. Vou trazer aqui duas atuais, que seriam a terapia dos esquemas de Jung e a terapia a partir de um treinamento de habilidades psicológicas de Nicole Pobel. E um outro autor que eu Pedro alguma coisa. Que são terapias que se originaram da TCC, do modelo de Beck. Seguindo, a terapia cognitivo-comportamental de Beck frequentemente incorpora técnicas de todas essas e outras psicoterapias dentro de uma estrutura cognitiva. A terapia cognitivo-comportamental tem sido adaptada a pacientes com diferentes níveis de educação e renda, bem como uma variedade de culturas e idades, desde crianças pequenas e até adultos com idades mais avançadas. É usado atualmente em cuidados primários e outras especializações da saúde, escolas, programas vocacionais e prisões, entre outros contextos. É utilizado nos formatos de grupo, casal e família. Então, a TCC também
é válida para uma terapia, uma dinâmica, às vezes não precisa nem ser mesmo uma terapia, mas uma terapia em formato de grupo para casal e para família. Alguns pacientes, como os que sofrem de esquizofrenia, frequentemente não conseguem tolerar uma sessão inteira, e certos profissionais podem vir a utilizar técnicas da TCC sem realizar uma sessão completa da terapia, seja durante uma consulta clínica ou de reabilitação, seja na revisão da medicação. Uma questão interessante é que o coach, uma da raiz do coaching é a TCC. Então, se você é um coach, você provavelmente vai perceber que muitas das técnicas que vocês utilizam, ela se originou, ela veio, né? Ela veio da própria TCC. Teoria subjacente. Então, em poucas palavras, o modelo cognitivo, a base da TCC, que nós vamos ver na próxima aula. Aqui, só uma observação. Muito provável que, a princípio, nesta aula, você não consiga compreender tudo que eu estou trazendo neste momento, mas a partir do momento da segunda aula, a partir do momento que você vai compreendendo, vai aprendendo e compreendendo os termos técnicos aqui citados, você vai ter uma melhor compreensão dessa própria primeira aula em si, ok? Em poucas palavras, o modelo cognitivo, a base da TCC, propõe que o pensamento automático, a nossa forma de interpretar as situações da nossa vida, presentes ou passadas, ela influencia o humor e o pensamento do paciente. É comum em todos os transtornos psicológicos. Ponto. Ou seja, a nossa forma de interpretar uma situação, ela vai influenciar nosso humor, as nossas emoções, nossos comportamentos e até mesmo acabar influenciando, causando uma reação fisiológica. Ou seja, então, se um indivíduo ele tem uma interpretação negativa, uma interpretação sofrida de uma situação, as emoções, os comportamentos e as reações e a reação fisiológica ela vai ser negativa, ela vai trazer ali um sofrimento. É como se a sua interpretação ela fosse se traduzir em suas emoções, em atitudes que serão é, tomadas futuramente ali frente àquela situação que foram tomadas em uma situação anterior, se traduzindo ali de forma disfuncional, trazendo esse sofrimento. Então, aqui já fica pode dizer, um tópico muito importante. Guarda isso. A nossa forma de interpretar a situação vai influenciar nossas emoções, nossos comportamentos, vai influenciar, sim, a forma que nós vamos agir, a nossa tomada de decisão. Sabe aquela coisa? A raiva, o ódio, ele cega, ou seja, é um exemplo ali de que a raiva, ela influenciou certa pessoa a agir de maneira irracional. Então, a nossa forma de interpretar vai sim influenciar nossos comportamentos, nossas tomadas de atitude, a forma que nós vamos agir frente a certa situação e as reações fisiológicas, ok? Seguindo. Quando as pessoas aprendem a avaliar seus pensamentos de forma mais realista e adaptativa, elas obtêm uma melhora em seu estado emocional e no comportamento. Ponto. Por exemplo, se você estivesse muito deprimido e emitisse algum cheque sem fundos, poderia ter um pensamento automático, uma interpretação, uma ideia que simplesmente apareceria em sua mente. Eu não faço nada direito. Então, calma aí, a pessoa, ela errou, só não prestou atenção ali por um momento e ela generalizou isso para a vida, em tudo. Para tudo que ela faz, eu não faço nada direito. Ele não fez ele fez uma coisa errada e ele começou a pensar, eu não faço nada direito.
Então, só nesse pensamento você pode ver como isso vai influenciar as emoções. Você vai ficar triste, de certa forma frustrada, angustiada. É, qual seria um possível comportamento? Parar de fazer as coisas. Ou começar a a se reservar mais, não agir. E por fim, uma reação fisiológica poderia ser ali um suor, uma ansiedade, um suor, traduzido ali pela ansiedade. Um outro exemplo seria se você estivesse dirigindo e de repente passasse uma pessoa muito rápido, quase colidindo contra o seu carro. Então ali você ficasse muito irado e pensasse, as pessoas de hoje já não sabem mais dirigir. Mas se você parasse para avaliar os seus pensamentos, ou pensar de uma forma diferente, ou adaptar o seu pensamento àquela situação, mas e se a pessoa estivesse indo para o hospital? E se fosse uma emergência e a pessoa estivesse indo para o hospital? Então, se você tivesse este pensamento mais assertivo, você não estaria ali gerando emoções, comportamentos e reações fisiológicas disfuncionais. É como no exemplo anterior, onde por ter feito algo errado, a pessoa acabou pensando, eu não faço nada direito, generalizando isso a a tudo que ela faz. Mas a pessoa pode ter feito tudo certo naquele dia e por ter feito apenas esta única tarefa sem perceber que não, né, sem lembrar que não tinha, ou sem perceber que não tinha dinheiro naquele cheque, naquela conta, ela teria corrigido esse erro. Ou nem teria ido emitir esse cheque. Seguindo, esse pensamento poderia então conduzir a uma reação específica. Você se sentiria triste, uma emoção, e se refugiaria na cama. A questão do se reservar, que não tinha trago. Se então examinar a validade dessa ideia, poderia concluir que fez uma generalização e que, na verdade, você faz muitas coisas bem. Você faz muitas coisas de maneira certa, de maneira correta, e que é normal o ser humano errar. Então, calma aí. Eu emiti um cheque sem fundo. Isso é uma questão repetitiva? Não é? Então foi uma vez que aconteceu? Os seres humanos erram, não erram? Sim, então aconteceu. Pois bem, que dá para fazer frente a essa situação? Aconteceu. O que nós vamos fazer daqui para frente? E não parar e começar a pensar, eu não faço nada direito. Então calma aí, eu só não prestei atenção. O que eu posso fazer frente a essa situação? Você consegue compreender? Seguindo, encarar a sua experiência a partir dessa nova perspectiva, a partir de uma nova interpretação frente a essa situação, provavelmente ou faria, como está escrito aqui, você se sentir melhor e levaria a um comportamento um momento mais funcional. Vamos seguir. Isso é mais funcional, principalmente ali que não teria esse sofrimento, essa generalização, por exemplo. Seguindo. Para que haja melhora duradoura no humor e no comportamento do paciente, os terapeutas cognitivos trabalham em um nível mais profundo de cognição, as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. Podemos entender crenças como interpretações também, só que muito reforçadas. Vamos falar aqui numa linguagem mais análise de comportamento, foi uma interpretação sua sobre uma situação que foi reforçada, 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 reforçada. Então, não passou, de pensamento, de uma interpretação, passou a ser um fato, uma crença. É isso e ponto, ok? A modificação das crenças. Isso. A modificação das crenças disfuncionais, subjacentes, subjetivas, produz uma mudança mais duradoura.
Por exemplo, se você continuamente subestima suas habilidades, pode ser que tenha uma crença subjacente de incompetência. Só retomando aqui, a modificação das crenças emocionais subjacentes produz uma mudança mais duradoura. É aquela questão, você não está lidando apenas com sintoma, você não está lidando apenas, você interpretou. Foi ali na hora, então você modificou aquele pensamento, pensou de uma outra forma, então já não é mais um pensamento disfuncional, que vale te trazer sofrimento ou sofrimento. Então você passou a pensar de uma outra forma e esse pensamento, esse novo pensamento, ele te permitiu, ele é um pensamento funcional, não vai ele te trazer um certo nível de sofrimento. Mas o que te levou, o que te influenciou a interpretar tal situação daquela forma primeiro? No exemplo aqui do slide anterior, o que que levou, o que que influenciou aquele indivíduo a pensar que ele não faz nada direito? Porque ele não pensou que, eu não prestei atenção, eu me esqueci, acontece. Mas, em vez de pensar isso, ele pensou logo direto. Eu não faço nada, eu não faço nada certo. Por conta das crenças. E como eu trouxe aqui, crenças nós podemos ver que eram pensamentos, a forma de interpretar uma situação que foi reforçada, 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 ao ponto de se tornar uma crença, ok? Ou seja, e a partir do momento que ela vira uma crença, vira um fato, ela vai influenciar e determinar, tá mais para determinar, vai determinar a forma como você vai pensar. Como aqui nesse exemplo a seguir, onde, quer dizer, por exemplo, se você continuamente subestima suas habilidades, eu não consigo, pode ser que eu tenha uma crença subjacente de incompetência. Aqui nesse caso, a pessoa ela pensou que as habilidades da pessoa não dava certo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, acabou a partir desse reforço, 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 ou seja, a pessoa pensava que não conseguia, e ia lá e não fazia, ou fazia e não dava certo, acabou confirmando esse pensamento. E foi confirmando, 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 a ponto de virar uma crença. O que antes era um pensamento, algo que era uma possibilidade, acabou virando um fato. Então, virou uma crença. E essa crença vai começar a determinar as formas como você vai pensar futuramente. Ou seja, então, o pensamento, ó, a forma de interpretar, é uma espécie de sintoma. Nós podemos fazer uma metáfora, uma analogia, como se fosse um sintoma. E as crenças, os pensamentos que se solidificaram como a origem desses sintomas. Eu pergunto para vocês, que tipo de pensamentos, que tipo de crenças vocês regaram ao longo da vida de vocês? Porque, como vocês puderam ver, como vocês puderam ter uma mínima noção aqui, as nossas interpretações nós temos interpretações frente às situações. Então, que tipo de interpretação você vem tendo frente às situações no ambiente profissional, relacional, pessoal? Eles são interpretações, pensamentos automáticos, por um termo mais técnico, funcionais ou disfuncionais? E será que por trás desses pensamentos existem crenças que antes eram pensamentos de possibilidade, agora virão fatos solidificados, muito difíceis de serem modificados? Eles são funcionais ou disfuncionais? Então vamos seguir. A modificação dessa crença, em geral, isto ver a si mesmo de uma forma mais realista, como alguém que tem pontos fortes e fracos, pode alterar sua percepção de situações específicas com que se defronta diariamente. Essa frase aqui é em relação ao exemplo da pessoa
e continuamente ela vem subestimando as habilidades. Então, se ela modificasse essa crença de incompetência, calma aí, será que eu realmente sou incompetente? Vamos fazer um teste aqui, deixa eu avaliar se é isso mesmo. Então, ela poderia comprovar, poderia alterar essa percepção das situações, é, dessas situações de competência. Você não terá mais tantos pensamentos com o tema eu não faço nada direito. Em vez disso, em situações específicas em que comete erros, você provavelmente pensará, eu não sou bom nisso. Nessa tarefa, não sou bom nessa tarefa. E tá tudo bem. As pessoas não são perfeitas, eu sou ser humano. Eu sou falho, mas eu posso me desenvolver, posso treinar e melhorar, e tá tudo bem. Melhor pensar assim do que melhor pensar dessa forma que é funcional do que pensar em uma forma funcional. Ah, eu não faço nada direito. Ah, calma aí, deixa eu me trancar, me reservar aqui. Ah, calma aí, eu vou começar a sentir ansiedade, tristeza, que podem, ao longo do tempo, irem se acentuando, acentuando, ao ponto de virar o próprio transtorno de ansiedade. Ou entre outros, dependendo dos futuros sintomas e dependendo das futuras situações e dependendo também das futuras interpretações sobre as situações que a pessoa pode ter. Então, o foco, investigar quais são os pensamentos, investigar quais são as crenças e, se forem disfuncionais, modificá-las ou exterminá-las. Se possível, exterminá-las. Exterminar as disfuncionais. Mas haverão casos onde são tão rígidas, são tão solidificadas que o máximo que nós podemos fazer é modificar ou apenas diminuir a intensidade dessa crença, né, dessa crença, dessa interpretação sobre aquela pessoa, reduzindo ali os níveis de ansiedade, e, e trazendo comportamentos mais assertivos, e reduzindo ali também as reações fisiológicas, ok? Então, resumindo, a sua forma cognitiva, a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar, o seu pensamento, que te leva a enxergar e a interpretar a realidade de uma determinada forma, influencia o seu humor, os seus próprios pensamentos também, o seu comportamento, quem você é, quem você vai ser, como você vai agir e o que vai surgir de você. Ou seja, a sua forma cognitiva ela vai influenciar tudo isso. Então eu te pergunto, a sua forma cognitiva, ela é funcional ou ela é disfuncional? A terapia cognitivo-comportamental, nossa, cognitivo, depois eu agito aqui. Eu agitar até agora. A terapia cognitivo-comportamental se baseia em levar o paciente a avaliar seus pensamentos para que ele possa adaptá-lo, modificá-lo a uma forma mais realista, mais adaptativa, mais funcional ao seu ambiente, à sua realidade. Observação. Na terapia cognitivo-comportamental, não existe um pensamento que é considerado funcional ou disfuncional para todos, ou seja, não existe uma generalização. Ah, essa situação aqui, ela é funcional, crítica, eu esqueci o tema. Ela não vai trazer sofrimento para todo mundo. Não, não. Vou voltar aqui para a descrição e depois eu explico melhor. Na terapia cognitivo-comportamental, não existe um pensamento que é considerado funcional ou disfuncional para todos. Existe um pensamento que é disfuncional para aquele indivíduo naquela situação, ou em várias situações, pois geralmente o pensamento disfuncional tem a característica de generalizar as coisas. Então, assim, assim, no exemplo, naquele exemplo do cheque sem fundo, aquela situação, ela não é, ai, caramba.
aquela situação não é disfuncional. A situação não é disfuncional. A situação ela tem um potencial, ou seja, ela tem ali uma tendência, ela pode trazer interpretações disfuncionais, como ela pode trazer interpretações funcionais, ou seja, o problema não é a situação, o problema não está na situação, o problema está na forma como você vai interpretar aquela situação. E uma coisa muito importante é que as pessoas elas pensam de forma diferente a situações. Um exemplo, convite para uma festa. O Marcos ele foi convidado para uma festa e o pensamento dele, a interpretação dele foi legal. Quando que vai ser? Fala aí que eu vou me programar. Passa tudo certinho aí que eu vou sim. E obrigado pelo convite. Agora, o Lucas não, o Lucas pode chegar e ter pensado, eu não vou saber o que dizer, não vou saber socializar. Socializar, eu não vou saber socializar. O comportamento dele seria evitar ir à festa, ele poderia ficar muito ansioso, triste, frustrado por querer ir, mas acreditar, interpretar que não saberia o que dizer. E por fim, como fazer? Acabar tendo algumas reações fisiológicas, como o suor, a taquicardia. Aí, se nós formos avaliar o caso, nós vamos descobrir que ele tinha fobia social. Então, aí a gente já teríamos uma base para começar a conceituar o caso e a pensar em alguns planos de intervenção. Resumindo, as pessoas têm interpretações diferentes frente a uma situação, frente à mesma situação, podendo elas serem emocionais ou não. Ok? Vamos seguir então. Então, só um momento. Para que haja uma melhora significativa no humor e no comportamento do paciente, os terapeutas cognitivos trabalham em um nível mais profundo de cognição, as crenças do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. As crenças na terapia cognitivo comportamental, o pensamento, existem três níveis. Pensamento nuclear. Três. As crenças na terapia cognitivo comportamental são o pensamento. Existem três níveis de pensamento: o pensamento nuclear, sobre si mesmo, intermediário, e o pensamento automático. Então, o terapeuta ele vai modificar em um nível profundo de cognição as crenças, ou seja, os pensamentos do paciente sobre si mesmo, sobre seu mundo e as outras pessoas. São esses três tópicos que organizam a forma do indivíduo de se colocar no mundo e responder às ideias que ele próprio tem a respeito de si mesmo, do seu mundo e das outras pessoas. A modificação da crença disfuncional no paciente pode alterar sua percepção de situações específicas diárias. Lembrando, então, a crença solidificada, modificando ela para uma crença mais funcional, não tem problema ser rígida, sólida, solidificada, mas é importante que seja funcional. A modificação da crença disfuncional no paciente pode alterar sua percepção das situações específicas diárias, ou seja, diariamente a pessoa começa a ter interpretações mais funcionais, porque a origem ela é funcional, as crenças são funcionais. Se as crenças são funcionais, há uma tendência de que os seus pensamentos, as suas interpretações, elas sejam funcionais. Transtornos tratados com sucesso. Então, aqui eu trago uma lista, lembrando que toda essa certificação tem como base dois livros. Aquele livro verde que a filha do Aaron Tibek traz conosco, que é a Judith Peck, e um livro branco que tem como título Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental. Eles estão ali na parte de arquivos. Então, quando você entra lá na plataforma, ali na parte de arquivos da primeira aula, tá lá os dois livros para serem baixados. Então, baixem
estudem o primeiro capítulo do livro branco, o primeiro livro, estudem o primeiro capítulo. O primeiro módulo dessa certificação se baseia completamente naquele primeiro capítulo. Já o do Fio Verde, não, que é a Judith Beck, a filha do Eruto Beck. Não, é o primeiro capítulo e diante, ok? Então vamos seguindo aqui. Transtornos psiquiátricos tratados com sucesso pelo TCC, ou seja, lembrando que possuem uma tendência a uma eficácia no tratamento pela terapia cognitivo-comportamental. Seriam transtorno depressivo maior, depressão geriátrica, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade geriátrica, transtorno de pânico, agorafobia, fobia social, como eu trago aqui uns exemplos interessantes, não? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de conduta, abuso de substância, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só o TDA, ansiedade pela saúde, transtornos dismórfico corporal, transtornos de alimentação, transtorno de personalidade, um deles seria o esquizoide, é, agressores sexuais, transtorno de hábitos e dos impulsos, transtorno bipolar com medicação, esquizofrenia com medicação, problemas psicológicos, problemas conjugais, familiares, é, jogo patológico, luto complicado, angústia do cuidador, raiva e hostilidade, problemas médicos com componentes psicológicos, do lombar crônica, crise de dor da anemia, enxaqueca, tinnitus, que seriam os unidos, dor do câncer, transtornos somatoformes, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, dor de doença reumática, disfunção erétil, insônia, obesidade, vulvodynia, hipertensão, síndrome da guerra do Golfo. Lembrando que essa é uma lista parcial, ela não é completa. E mesmo que o transtorno esteja aqui dentro, não há nada que te impeça de aceitar o caso. Bom, sim, foi em relação ao transtorno. Se o transtorno estiver nessa lista, então ele não tem uma tendência a uma eficácia no tratamento. Mas nada te impede de pegar o caso e de prosseguir. Seguindo, princípios básicos. Então, finalmente, vamos aqui entrar nos princípios que regem a atuação do terapeuta cognitivo-comportamental. A prática clínica da terapia cognitivo-comportamental, TCC, baseia-se em um conjunto de teorias bem desenvolvidas que são usadas para formular planos de tratamentos e orientar as ações do terapeuta. Princípios básicos centrais. Primeiro, nossas cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamentos. Nós já vimos isso na parte lá de teorias subjacentes. Então, é central, é uma regra primordial assim, de suma importância. Compreenda que as nossas cognições, os nossos comportamentos, as nossas interpretações possuem uma influência controladora, elas vão acabar determinando, em certas ocasiões, a forma como nós iremos nos sentir, nos comportar e nos reagir de forma fisiológica, reação fisiológica. Então, as nossas cognições têm esse poder, elas têm essa influência, segundo o princípio básico central. O modo como nós agimos ou nos comportamos também eles afetam profundamente nossos padrões de pensamento e as nossas emoções. Então, da mesma forma que as nossas interpretações acabam influenciando as emoções, os nossos comportamentos e as reações fisiológicas, esses outros três tópicos também vão controlar a forma que nós vamos interpretar. Por exemplo, você se sentiu triste, você vai começar, nossa, por que eu estou me sentindo triste? Ou seja, você vai ter uma interpretação sobre como você se sentiu, você vai ter uma interpretação sobre as atitudes que você tomou frente a alguma situação presente ou passada. Você vai ter uma interpretação sobre, nossa, eu estou ansioso, estou suando muito, sabe? Então, qualquer um desses outros três tópicos vai lhe causar uma interpretação. Agora, se ela for disfuncional,
então ela já é prejudicial. Se for funcional, adaptativa, então tudo bem, vamos seguir o fluxo, ok? Seguindo. Em seu livro, Uma Ética para um Novo Milênio, o Dalai Lama, 1999, observou que se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar o nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo, em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Ou seja, se nós entendemos que os nossos pensamentos, a nossa forma de interpretar o mundo, tem o poder controlador. Eu prefiro usar o termo influenciador, mas controlador, que em alguns momentos chega a determinar a forma como nós vamos nos sentir, nós vamos agir. Então, se nós temos isso em mente, então vamos procurar a possuir interpretações mais assertivas, mais funcionais. E vamos procurar saber se a origem, as nossas crenças, elas são funcionais. Porque se as nossas crenças são funcionais, temos uma tendência a possuir pensamentos e interpretações funcionais. Se as nossas crenças são disfuncionais, há uma tendência a possuirmos interpretações e pensamentos disfuncionais. Ok? Então, aqui se mantém os princípios básicos, nossas cognições têm uma influência controladora sobre as nossas emoções e comportamentos. Então, guarda isso. É a base, 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 mas é uma regra assim, ó, que tá presente, não pode ser esquecida, tá dentro da. É o básico, tá ali no início, mas que vai reger. Você tem que ter em mente que os pensamentos do seu paciente, eles estão atrelados e influenciam os outros quadros, emoções, sentimentos, as atitudes tomadas. Talvez ele apresente lá, eu agi de certa forma, mas calma aí, como assim ele agiu de forma desse jeito? Sem do nada. Mas aí se você parar para lembrar que os pensamentos das pessoas, então calma aí, fulano, o que você estava pensando nesse momento? Eu estava pensando isso, isso, isso. Então foi isso. O seu pensamento te influenciou a agir dessa forma. Consegue compreender, meu querido aluno, minha querida aluna? Vamos seguir então. Embora a terapia deve se adequar a cada indivíduo, existem determinados princípios que estão presentes na terapia cognitivo-comportamental para todos os pacientes. Nós vemos que uma situação, ela pode gerar pensamentos diferentes em pessoas diferentes. Ou seja, nós devemos levar a realidade do nosso paciente em consideração. Se o paciente nos apresenta uma coisa, um dos exemplos lá, aquele lá que falou que ele achava que se vê como incompetente. Não, perdão, vamos trazer do cheque sem fome. O cara lá que chegou e falou, eu não faço nada direito. Então você vai trabalhar em cima daquilo. Por mais que ele faça tudo certinho, mas ele esteja se vendo ali que não faça, se veja incompetente, você vai começar a partir dali, vai trazer essa consciência para ele, porque a TCC ela é psicoeducadora, ou seja, a gente senta para ensinar certos termos, ok? Mas isso fica para uma outra aula. Então vamos seguindo aqui. Embora a terapia deva se adequar a cada indivíduo, ou seja, é, não existe pensamento social para todo mundo. Ó, esse pensamento aqui, se uma pessoa pensa assim, é ruim para todo mundo. Não, não existe isso. Lembrando que é, nós temos pensamentos sobre situações. E situações nós tivemos ao longo das nossas vidas. Então, as crenças, que são aqueles pensamentos reforçados, são nada menos do que pensamentos em situações que nós tivemos na vida. Então, voltando aqui, embora a terapia deva se adequar a cada indivíduo, existem determinados princípios que estão presentes na terapia cognitivo-comportamental para todos os pacientes. São eles: 1. A terapia cognitivo-comportamental está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e, e, e em uma conceituação individual de
de cada paciente em termos cognitivos. Ou seja, o método é mesmo, vamos fazer uma analogia com uma equação de segundo grau. A equação é a mesma, a forma de contar sempre vai ser a mesma, mas os valores, as informações que nós estaremos colocando naquela equação são diferentes. Então, a terapia tem o seu método, mas as informações que nós vamos estar pegando para associar com termos e fazer todo um planejamento para uma intervenção, aí já é a partir do que o paciente nos trouxer. Porque se o paciente nos trouxer uma questão de ansiedade, nós vamos sentar e debater sobre ansiedade. Planejar uma intervenção em cima da ansiedade. Se o paciente nos trouxer questões mais depressivas, nós vamos sentar, planejar e intervir em cima dessa depressão. Ou seja, a terapia é a terapia, é pensamento, crenças, situações, mas pensamento sobre ansiedade, em um caso, pensamento sobre depressão, no outro caso. Ou seja, o método pode ser o mesmo, mas as questões que serão lidadas são diferentes. A terapia cognitivo-comportamental está baseada em uma formulação e desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e uma conceituação individual. Conceituação individual seria conceitualizar, começar ali a criar o caso a partir do que o paciente ele me traz, ok? Segundo, a terapia cognitivo-comportamental requer uma aliança terapêutica sólida. Lembra lá do vínculo terapêutico, da relação terapêutica? Essa é do rapport. Nós vamos entrar nisso no segundo módulo, mas é, é uma questão de muita importância. A primeira sessão, ela é uma sessão muito importante nesse quesito, porque é aquela que traz aquele ditado, a primeira impressão que conta. Talvez não, todos não pensem assim, mas querendo ou não, vai ficar ali uma questão, vai ali ter essa impressão. Vamos trazer aqui o que a gente aprendeu. A interpretação que o paciente tiver sobre você, sobre a terapia, sobre você, terapeuta, vai mexer com as emoções e os comportamentos, ou seja, a interpretação que ele tiver sobre você, se for funcional, é, ele pode ter o comportamento, opa, gostei, vou permanecer. Ou pode ser um pensamento funcional também, que o leve a não ficar ali. Então, a relação terapêutica é algo importante, você tem que ter esse olhar para esse vínculo. Eu não vou entrar muito agora, vocês vão pegar isso no segundo módulo, mas já tem em mente que o vínculo terapêutico, ele é algo muito importante e influenciador, porque se a pessoa vai ter uma interpretação funcional positiva sobre você, isso vai influenciar. Lembra? A interpretação, ela influencia emoção, comportamento e reação fisiológica? A interpretação que a pessoa tiver sobre você vai influenciar o caminhar das sessões, própria terapia em si. Ela pode facilitar ou dificultar o prosseguimento das sessões. Ok? Partindo aqui para o terceiro princípio. A terapia cognitivo-comportamental enfatiza a colaboração e participação ativa do paciente. Ou seja, não é uma questão de que só o terapeuta está ali no volante ou só o paciente está no volante, como em outras abordagens. É uma questão de equilíbrio. Ambos estão juntos, ambos estão no banco da frente, ambos estão dirigindo o carro. Um momento um fala, o outro escuta, depois vice-versa. Então, uma via de mão dupla. Mais um motivo para o vínculo terapêutico ser levado em consideração e ser planejado e manejado. Ok? Quarto, a terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada nos problemas. A princípio, sim, terapia cognitivo-comportamental, ela é orientada para os objetivos e focadas nos problemas, para os objetivos e para focar nos problemas.
A princípio, sim, porque nós vamos. O foco, a base da TCC é pensamento, interpretação sobre tal situação. Então, a pessoa vai te trazer o problema e é aquilo. Investigar quais são os pensamentos, as crenças e por aí vai. Quinto, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza inicialmente o presente. Nós vamos focar no presente. Inicialmente no presente. Porque, assim, por mais que a queixa, a demanda que a pessoa estiver trazendo para nós tenha uma origem no passado, nós vamos começar lidando aqui com os sintomas atuais, as interpretações, como a pessoa tem reagido, como tem lidado, para depois ir entrando no passado, se necessário, se tiver ali uma questão no passado que esteja influenciando com as questões do presente. Por quê? Porque assim, ó, o presente, ele traz resquícios do passado, mas é o presente que vai definir o futuro. Você pode, assim, hoje em dia você pode ter novas interpretações, mas existem crenças que foram criadas a partir de interpretações sobre o passado. O passado ele pode ter sido horrível, mas talvez hoje o presente ele não seja. Mas independente do presente hoje ele não ser, deixar de ter sido aversivo, ruim, existem coisas que você internalizou lá atrás. Crenças que estão influenciando você a ter interpretações disfuncionais, trazendo emoções disfuncionais, tristeza, ansiedade, momentos ali que talvez que não tem nada a ver. Era um momento para você estar feliz, por exemplo, uma festa de aniversário, você começa a chorar, porque você teve ali um pensamento ali, e por aí vai, por aí vai. Espero que você realmente esteja entendendo, porque é isso. Ah, vamos partir então. O sexto, a terapia cognitivo-comportamental é educativa. Tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Ou seja, ela é educativa, ela é psicoeducativa. Durante o tratamento, houver momentos que nós vamos sentar e explicar o que, que são as interpretações, como elas funcionam, o que, que elas influenciam. E, e a partir daí, ou seja, a terapia, o primeiro passo a terapia é nada mais, nada menos do que o paciente, quando ele pisa na terapia, é o primeiro passo para alta. E na TCC, isso é muito forte, porque isso é muito perceptível, porque nós vamos ensinar ao paciente a lidar com essas questões. E a partir do momento que nós ensinamos a lidar, nós estamos diminuindo ali a probabilidade de recaída. E fora isso, nós temos todo o manejo, algo que nós vamos estar vendo em outro momento também. Ok? Sete. Sétimo princípio. A terapia cognitivo-comportamental visa ser limitada no tempo. Limitada no tempo. No tempo de duração. De duração aqui nessa questão. A gente falou eu acho que no quinto foi quando nós fomos de presente passado, essa questão, mas aqui é limitada no tempo de 50 minutos, 1 hora, ok? Porque ela tem um resultado assim breve e por ser uma coisa mais objetiva e mais prática, há uma necessidade de ser limitada, né? Ter assim, uma sessão mais de 1 hora, ter essa hora estabelecida para que o paciente ele possa compreender os termos, lembrando aqui no princípio anterior, a gente ensina, e por ser muito objetivo e prático, como a gente já vai caminhando e vai pegando e vai no embalo, e vai partindo, primeira etapa concluída, segunda etapa, vamos que vamos, esses são os pensamentos, ok, vamos modificar, vamos aplicar aqui o questionamento socrático, vamos fazer um registro de pensamento, vocês vão aprender tudo isso.
há uma necessidade de ser limitada para que o paciente ele possa aprender esses termos, tanto para te entender, entender você como terapeuta ali dentro da sessão, e futuramente para lidar com as próprias questões pós-alta da terapia, ok? Seguindo. Nono, a terapia, perdão. Oitavo, as sessões de terapia cognitivo-comportamental, elas são estruturadas, ou seja, elas são divididas em fases, por ser objetivo e prático, por ter essa facilidade, por ter aí um método show de bola, muito bom, realmente, assim, de verdade. Vocês viram ali a lista dos transtornos que são tratados tendenciosamente com sucesso, com uma eficácia no tratamento. Voltando aqui que eu me perdi. A necessidade dessa estruturação. A primeira fase aqui, ó, o acolhimento. Segunda fase, vamos ver as tarefas de casa. Terceira fase, aplicar o plano que foi, aplicar o plano que foi desenvolvido para essa sessão. E seguir com as fases. Nona, a terapia cognitivo-comportamental, ela ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos, crenças e crenças disfuncionais. Lembra lá dos princípios básicos centrais? Os pensamentos, eles têm poder influenciador, controlador sobre emoções, comportamentos e reação fisiológica. A gente ensina isso a partir dessa educação, dessa psicoeducação, ele vai ele dar uma consciência pro teu cliente e ele vai o que vai permitir a ele trazer as questões para você um pouquinho mais mastigado. Ele mesmo já vai se autocompreender e se autocompreendendo, ele vai aprendendo a ele mesmo modificar a sua interpretação. A interpretação sobre as situações, entender, opa, calma aí, estou me sentindo assim porque eu pensei isso. Eu posso pensar de uma forma mais funcional? 10. E o último princípio, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela usa uma variedade de técnicas para melhorar o pensamento, o humor e o comportamento. É, é aquilo, da mesma forma que não é uma a situação de um convite para uma festa. Ela nem sempre vai causar ansiedade ela vai causar felicidade para uns, mas nem sempre para todos. Outras pessoas vão ficar ansiosas e tristes. No caso que a gente vê, a pessoa tinha ansiedade, fobia social. E a partir daí, a mesma questão é isso com as técnicas. Não é toda técnica que vai funcionar não existe uma técnica, um método que vai funcionar com todos os seus pacientes. Existe essa variedade de técnicas para que você possa aplicar um ou aplicar outro para confirmar se é aquilo mesmo e por aí vai. Ok, perfeito. Então aqui eu vou estar trazendo um exemplo de caso para para vocês, né, poderem enxergar esses princípios na prática, ok? Ok, então vamos continuar aqui. Esse caso ele está no livro da Judith Beck, ok? No livro verde, que foi disponibilizado para vocês aqui na plataforma e também lá no grupo do WhatsApp. Sally, paciente, era uma moça solteira de 18 anos quando procurou tratamento comigo, uma terapeuta cognitivo comportamental. A própria Judith Bag, filha do Aaron T. Bag, o pai da TCG. Durante seu segundo semestre na universidade, ela vinha se sentindo deprimida, ansiosa. Aqui já começa uma conceitualização de caso. Ansiosa e nos últimos 4 meses, e estava tendo dificuldades com suas atividades diárias. Ela preencheu os critérios de um episódio de transtorno depressivo maior moderado, de acordo com o manual bom, o DSM-4, nesse caso era o 4. Atualmente nós estamos no DSM-5, mas
mas é o 4, que seria um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, ok? Então, já que o falou, qual é o apêndice A, né? A primeira parte lá vai definir. Então, eu trouxe aqui os critérios diagnósticos do DSM-4 em frente a um episódio de transtorno, episódio depressivo maior. Então, vamos lá. Todos esses aqui fazem parte do apêndice A. Primeira cartela de critérios para se dizer que sim, realmente foi um episódio depressivo. Então, lá, 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma alteração a partir do funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas, 1 e 2. Pelo menos um dos sintomas 1 e 2 é obrigatório ter para poder se classificar como um episódio de depressivo. Isso no DSM-4, viu? A última edição. 1. Critério número 1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por um relato subjetivo, por exemplo, eu sinto triste ou vazio. Oh, eu ando me sentindo triste, eu ando me sentindo vazio. Ou por uma observação feita por outros, pai, família, sabe? Exemplo, ela tem chorado muito, ok? Critério número 2. Interesse ou prazer acentuadamente diminuído por todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relatos. Mesma questão. Essas questões, nós sempre vamos obtê-las por um relato subjetivo, que é o paciente ele vai nos trazer essas informações a partir da anamnese, ou a partir triagem, ou a partir do acolhimento, do desabafo, ok? Ou por relatos de terceiros, quando a família está presente, ou amizades, etc. Terceiro critério: perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta, por exemplo, mais de 5% do peso corporal em um mês. Diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. Aquela compulsão alimentar ou falta de apetite. Quarto, insônia ou hipersônia quase todos os dias. Quinto, perdão, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observável por outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Sexto, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sétimo, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, ou de uma inadequação, que pode ser delirante. Quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Sétimo, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada. Aqui já dá para ter uma noção lá quais são as interpretações, quais são os pensamentos associados a esse critério. Que pode ser delirante, quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Oitavo, capacidade diminuída de pensar, ou concentrar-se, ou uma indecisão quase todos os dias. Pensamentos de morte recorrentes, não apenas medo de morrer, ideação suicida recorrente sem um plano específico, quando tentativa de suicídio ou plano específico para cometer o suicídio, ok? Esse aqui é a primeira cartela de critérios necessários para se diagnosticar como um episódio depressivo. Existem outras cartelas, mas como a autora nos trouxe apenas este, né? Ela falou, principalmente, aquela coisa aqui, ó, na última linha. Uma descrição mais completa de série apresentada no apêndice A. E foi o que eu, que eu trouxe. Então, vamos lá, princípios básicos na prática. Considero as dificuldades de série a partir de 3 estruturas, que nós já vimos.
Desde o início, identifica o seu pensamento atual que contribui para seus sentimentos de tristeza. Pensamentos que contribuem para sentimentos de tristeza. Eis aqui os pensamentos. Eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito, eu nunca vou ser feliz. E seus comportamentos problemáticos, que seria se isolar, passar muito tempo improdutivo em seu quarto, evitar pedir ajuda. Esses comportamentos problemáticos se originam no e, por sua vez, reforçam o pensamento. Lembra que eu falei? Começa pelo pensamento, a sua forma de interpretar o ambiente, que se vão se reforçando. A partir do momento que você pensa, eu sou inútil, e você vai tendo experiências vamos lá, uma situação, você foi péssimo na prova de geografia, depois você foi péssimo lá, péssimo aqui, o que era um pensamento, ele vai se reforçando e vai virar uma crença. O que antes era uma probabilidade, você pensa, você acredita, você acha, por ser reforçado, ele vira uma crença sólida, rígida, ou seja, se torna um fato, uma verdade, como está ali, que se originou no, e por sua vez reforma seu próprio pensamento. Começa como pensamento, vai se reforçando, até virar uma crença. Mas que também, que, por sua vez, permanece sem um pensamento. Ok? Ah, vamos pensar aqui nesse caso lá que eu trouxe da escola. Tá, a pessoa pensa lá que ela é inútil, que não consegue. Se a pessoa pensa isso, se para ela isso é verdade, ela vai se comportar, ela vai bem na prova. Se ela acredita se ela já chega lá acreditando que vai dar errado, ela vai dar o melhor dela? Ela não vai dar o melhor dela. Então, se ela pensa que ela é inútil e ela já chega lá já não dando o melhor dela, então a probabilidade de ela acabar não indo bem naquela prova é alta. Então, por conta do pensamento. Já não era uma crença, era um pensamento. Como nós vimos, os pensamentos têm esse poder influenciador sobre as emoções e os comportamentos. Só de eu ter pensado, por mais que não fosse uma verdade, ou seja, a gente considera como um pensamento disruptivo, um pensamento que não se adequa à realidade, aconteceu. Porque o pensamento ele tem esse poder. Então, vai lembrar, mais uma vez, a importância de investigar esses pensamentos e categorizá-los como funcional ou disfuncional, sejam eles disruptivos ou não, se adequam à realidade ou não. Ok? Seguindo, em segundo lugar, identifico fatores precipitantes que influenciaram a percepções de Sally no começo de sua depressão. Estava longe de casa pela primeira vez, ou seja, aquilo que foi reforçando aquilo que acabei de trazer. Ela pensou uma coisa, ela foi agindo de acordo com o que ela pensou, o que foi reforçando o pensamento dela. Em segundo lugar, eu identifiquei os fatores precipitantes que influenciaram as percepções de série no começo de sua depressão. Por exemplo, estava longe de casa pela primeira vez e sua dificuldade nos estudos. Contribuíram para a crença de que era incompetente. Em terceiro lugar, levando hipóteses a respeito dos eventos chaves do desenvolvimento e dos padrões constantes de interpretação desses eventos, que podem tê-la predisposto predisposto à depressão. Por exemplo, o série tem uma antiga tendência a atribuir sorte aos seus pontos fortes e conquistas, porém encara seus pontos fracos como um reflexo do seu verdadeiro eu. Então, tudo que ela faz de ruim é ela e tudo que ela consegue fazer de bom foi meramente sorte. Isso a partir do pensamento. Imagina como são as emoções, os comportamentos, e as reações de uma pessoa que pensa assim. Se tudo que acontece de bom na vida dela, que ela consegue chegar lá e fazer, foi sorte, não foi eu que consegui. Com certeza vai ali, tá bom. Aqui a gente já pode ter podemos ver nitidamente que está ali associado a um episódio depressivo. Seguindo, baseio minha conceitualização de série na formulação cognitiva da depressão e nos dados que ela fornece durante a sessão. A partir dos dados que ela fornece.
mais uma vez, eu baseio a minha conceituação do caso de Sally na formulação cognitiva da depressão e dos dados que ela fornece durante a sessão da avaliação. Continuo a aprimorar essa conceituação a cada sessão, ou seja, continuo obtendo informações que eu vou encaixando ali dentro dessa conceituação, dentro dessa equação que eu vou formando. À medida que vou obtendo mais dados. Em momentos estratégicos, compartilho a conceitualização com o CELI para me assegurar de que isso ali só verdadeiro, isso é verdadeiro, e, além do mais, durante a terapia, ajudo o CELI a examinar a sua experiência por meio do modelo cognitivo. Vocês vão ver isso vocês vão ver isso no aula seguinte. Mas o modelo cognitivo é isso: situação, interpretação, né, que são os pensamentos automáticos, sentimentos, comportamento, que é a atitude tomada frente à situação, e por fim, as reações fisiológicas. O modelo cognitivo é isso, ok? É isso de forma resumida, então aí. Então, do modelo cognitivo. Seguinte, ela aprende, por exemplo, a identificar os pensamentos associados ao seu afeto ansioso e avaliar e formular respostas mais adaptativas ao seu pensamento. Fazer isso melhora a forma como se sente e geralmente faz ela se comportar de um modo mais funcional. Então, porque está atrelado ao princípio 1. A terapia cognitivo comportamental está baseada em uma formulação e desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma consultação individual de cada paciente em termos cognitivos, que a gente vê aqui nas duas primeiras linhas desse slide. Baseio a minha conceitualização de Sally na formulação cognitiva da depressão e nos dados que ela mesma me fornece. Ou seja, a partir dos dados que eu vou recebendo sobre ela, eu vou formulando o caso ali para poder ver, uhum, esse pensamento está atrelado a isso, a depressão está atrelada a esse conjunto de pensamentos disfuncionais, esses pensamentos estão trazendo esses tipos de sentimentos, esses tipos de tá influenciando, enfim, determinando você a agir dessa forma e essas reações fisiológicas, ok? Seguindo. Sally, assim como muitos pacientes com depressão, não complicada, com pacientes com depressão não complicada e transtornos de ansiedade, tem um pouco de dificuldade em confiar e trabalhar comigo. Eu me esforço para me demonstrar todos os ingredientes. Eu me esforço para demonstrar todos os ingredientes básicos necessários em uma situação de aconselhamento: afeto, empatia, atenção, genuíno, interesse genuíno e competência. Demonstra um interesse por série, fazendo comentários empáticos, ou seja, ela não está só ali, eu tô aqui porque é o meu trabalho, porque eu vou receber por isso. Não, ela realmente está lá, ela realmente está interessada no caso, realmente está interessada em auxiliar e ver a melhora da série e ela se preocupa em demonstrar isso, que está atrelado ao princípio número 2. Aqui embaixo, ó, a terapia comportamental requer uma aliança terapêutica sólida. Lembrando, lá como eu já trouxe, a sua aliança terapêutica com o teu paciente pode facilitar ou pode dificultar o andar da terapia. Sem falar que vai determinar ali se a pessoa ela vai continuar contigo, se ela realmente vai querer fazer a terapia tendo você como terapeuta, ou se não, você vai procurar outro terapeuta. Porque a sua aliança terapêutica não foi muito bacana. Ou não foi nada bacana. Por exemplo, existem casos onde nós encontramos psicólogos completamente antiéticos, como uma pessoa citou e trouxe o caso que estava com um relacionamento abusivo, uma mulher que fez caso, ele é uma psicóloga. A psicóloga chegou e disse: você tem que agradecer por ter um marido, por ter uma casa e por ter.
e por ser amada. É muito feliz, mais nada. Você vem junto para a conclusão. Retomando, tempo, competência. Demonstra um interesse por série, fazendo comentários empáticos, ouvindo atento e cuidadosamente, resumindo de forma adequada seus pensamentos e sentimentos. Assinar os seus sucessos, sejam eles pequenos ou maiores, e mantenha um ponto de vista realística, realisticamente otimista e bem-humorado. Também peça ao Célia um feedback no fim de cada sessão para me certificar de que ela se sente compreendida e positiva em relação à sessão. Às vezes o feedback que nós solicitamos realmente é para isso, mas não é para aquele toque que nós estamos precisando. Calma aí, eu tô indo bem, cara? Nós, de vez em quando, nós, como seres humanos, nós precisamos desse toque. Eu realmente estou indo bem? Será que a minha sessão tá, tá, tá tendo, tá tendo, tá sendo eficiente? Mas ela também serve para realmente termos essa certificação. Calma aí, pessoal. A pessoa está se identificando com a sessão, a pessoa tá tendo essa melhora. Os, as técnicas que eu estou utilizando estão tendo essa compatibilidade tanto com o caso quanto com o paciente, o cliente. Seguindo, eu encorajo o Célio a encarar a terapia como um trabalho em equipe. Junto a nós decidimos o que trabalhar em cada sessão, a frequência com que devemos nos encontrar, o que ela pode fazer, entre as sessões como o exercício da terapia. Inicialmente sou mais ativa, sugerindo uma direção para as sessões e resumindo o que discutimos durante uma sessão. À medida que Célio vai ficando mais menos deprimida e mais familiarizada com o tratamento. Eu a encorajo a se tornar cada vez mais ativa na sessão, decidindo sobre quais problemas falar, identificando as distorções nos seus pensamentos, resumindo pontos importantes e planejando a prescrição dos exercícios a serem realizados em casa. Princípio número 3. A terapia comportamental enfatiza a colaboração e participação ativa. É importante a gente dar esse lugar para o nosso paciente, porque, vamos lá, você preparou toda uma sessão e aconteceu uma coisa horrível na semana daquele paciente, e na programação que você teve, que você planejou ali para essa sessão, não tem um momento onde você abre para o seu paciente trazer essa questão. Então, é necessário, é importante dar este lugar para o paciente. E lembrando, uma questão de crise, uma questão afetiva. Em nenhum momento é mais ativo, em nenhum momento a palavra certa não seria ativa. Em nenhum momento é, um vai ficar, um sempre fica quieto, o outro sempre fala. É como se um fosse o agressivo, o ativo, e o outro fosse só o passivo. Não falar, não fala, só escuta. Normalmente existe uma abordagem que é assim, onde o paciente ele fala, ele é o ativo ali naquele momento, e o terapeuta o passivo, onde ele tende a escutar mais. Mas aqui na TCC não. Há necessidade desse equilíbrio. Momento ativo, momento passivo. Momento ativo, momento passivo. Ok? Princípio número 4. A terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada nos problemas. Em nossa primeira sessão, peço à série para enumerar seus problemas e estabelecer objetivos específicos, de modo que ela e eu compartilhemos o entendimento para onde estamos nos dirigindo. Por exemplo, a série menciona na sessão de avaliação. Sessão de avaliação é o nome que é dado à primeira sessão, tá? Em outras abordagens é dado o nome de sessão de empatia. Voltando. Por exemplo, Sally menciona na sessão de avaliação que se sente isolada com a minha orientação. Ela define um objetivo em termos comportamentais, ou seja, ação, né? Começar novas amizades e passar mais tempo com os amigos atuais. Posteriormente, ao discutirmos como melhorar a sua rotina diária, ajudo a avaliar e a responder aos pensamentos que interferem em seu objetivo.
tais como os meus amigos não vão querer sair comigo, eu estou muito cansada para sair com eles. Primeiramente, ajuda ele a avaliar a validade dos pensamentos por meio de um exame de evidências, vocês vão aprender também. Então, Sally se dispõe a testar seus pensamentos mais diretamente por meio de experimentos comportamentais. Ali, a página de 38 no final, vocês vão poder ver isso no livro verdinho lá da UNICEF, ok? Em que toma a iniciativa de fazer planos com os amigos. Depois de reconhecer e corrigir a distorção em seu pensamento, se ele consegue se beneficiar com a solução objetiva e direta do problema para reduzir seu isolamento. Então, aí, é orientada para os objetivos e focada nos problemas, ok? Seguindo. O tratamento da maioria dos pacientes envolve um foco intenso nos problemas atuais e em situações específicas que são angustiantes para ele. Se ele começa a se sentir melhor depois que consegue responder ao seu pensamento negativo e tomar atitudes para melhorar a sua vida. A terapia começa por um exame dos seus problemas no aqui e agora, independentemente do diagnóstico. A atenção se volta para o passado em duas circunstâncias. A primeira, quando o paciente expressa uma forte preferência por fazer assim, e quando não fazer isso possa colocar um perigo à aliança terapêutica. A segunda, quando os pacientes ficam enterrados no seu pensamento disfuncional, quando o entendimento das raízes infantis de sua crença poderá ajudar a modificar suas ideias rígidas. Aquilo que eu falei sobre a origem estar no passado. E lembra, o presente é pelas possíveis resquícios do passado. Ou seja, teve ali uma origem no passado, não foi resolvido e ainda há certos resquícios. Ou foi resolvido, foi mais ou menos resolvido e ainda há resquícios que precisam ser tratados. Voltando. Bem, não é de admirar que você ainda acredite que é incompetente. Você consegue perceber que qualquer criança que tivesse tido as mesmas experiências dentro de situações que você cresceria se achando incompetente. E mesmo assim, isso poderia não ser verdadeiro. Ou certamente como não completamente verdadeiro. Não completamente verdadeiro, né? Por exemplo, volto em brevemente para o passado, na metade do tratamento, aprendi a ajudar Sally a identificar um conjunto de crenças, pensamentos, que aprendeu quando criança, condicionado. Aqui, ó, entrando no comportamental, o pessoal foi condicionado. A pessoa se condicionou a isso. Aquele pensamento foi reforçado positivamente, negativamente. Ah, se eu tiver grandes conquistas, isso significa que eu tenho um valor. Se eu não tiver grandes conquistas, isso significa que eu sou um fracasso. Isso são crenças, são pensamentos. Eu auxilio a avaliar a validade dessas crenças, desses pensamentos. Entendeu? Você tem pensamento. Crenças e pensamentos, crenças e pensamentos. São pensamentos. Tanto no passado quanto no presente, fazer isso leva a série em parte a desenvolver crenças mais funcionais e mais razoáveis. Lembrando que nem sempre nós vamos conseguir funcionalizar uma crença ou um pensamento disfuncional. Então, aí nós passamos a dessensibilizar, pelo menos diminuir a intensidade, ou seja, razoabilizar, não sei se eu falo, ao deixar mais razoável essas questões. Se eu tivesse um transtorno de personalidade, eu teria passado proporcionalmente mais tempo de contínuo a história do seu desenvolvimento e a origem na infância das crenças e os comportamentos de enfrentamento. Princípio número 5, a terapia cognitivo-comportamental, ela enfatiza inicialmente o presente. A gente começa ali pelo presente, mas não quer dizer que nós não possamos estar ali dando uma atenção para o passado. Dois fatos que, que dão ênfase a isso é quando a aliança terapêutica está em jogo,
e quando a origem ali daquelas crenças estão ali no passado e há uma necessidade de ter essa consciência, de entender essa origem. Por parte, não só por parte do terapeuta, mas por parte do paciente também, ok? Lembrando que há equilíbrio, lembrando que educação, o paciente vai aprender também. Em nossa primeira sessão, educa o CL contra a natureza e o curso do seu transtorno, sobre o processo da terapia cognitivo comportamental e sobre o modelo cognitivo, e como seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamentos. Eu não só ajudo você a definir objetivos, identificar e avaliar pensamentos e crenças e a planejar mudanças comportamentais, mas também a ensino como fazer. A cada sessão faço com que ela leve para casa algumas anotações sobre a terapia, ideias importantes que aprendeu para que possa se beneficiar desse novo entendimento na semana seguinte e depois que terminar o tratamento, para, para uma prevenção de recaída. Princípio número 6, a terapia cognitivo-comportamental ela é educativa. Nós falamos, quando nós estamos ensinando algo, nós utilizamos o termo não, psicoeducação. Ou seja, a terapia cognitivo-comportamental é psicoeducativa. Tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e incentiva a prevenção da recaída. O principal objetivo para nós realizarmos essa psicoeducação é a própria prevenção da recaída, ok? Seguindo, muitos pacientes com depressão e transtornos de ansiedade são tratados em um espaço de 6 a 14 sessões. Os objetivos do terapeuta são promover o alívio de sintomas ainda, né? Facilitar a remissão do transtorno, ajudar o paciente a resolver seus problemas mais urgentes e ensinar habilidades para evitar a recaída. Sally, inicialmente, ela tem sessões semanais. Se sua depressão fosse mais grave, ou ela tivesse risco de suicídio, eu teria marcado sessões mais frequentes. Após 2 meses, decidimos colaborativamente experimentar sessões quinzenais e depois sessões mensais. Mesmo após o término, planejamos sessões periódicas de reforço a cada 3 meses por um ano. No entanto, nem todos os pacientes têm sucesso suficiente em alguns poucos meses. Alguns deles precisam de 1 ou 2 anos de terapia, ou possivelmente mais, para modificarem crenças disfuncionais, porque elas são rígidas, e nem sempre elas são perceptíveis, e o trabalho para trazê-las à consciência é dificultoso. Precisa de 1 ou 2 anos de terapia para modificarem crenças disfuncionais muito rígidas e padrões de comportamento que contribuem para seu sofrimento, ou seja, pensar uma coisa e agir em, agir de acordo com aquele pensamento, por mais que seja um pensamento destrutivo, ou seja, não se adeque à realidade. Outros pacientes com doença mental grave podem precisar de tratamento periódico por meio de um tempo muito longo para manter a estabilização. Princípio número 7. A terapia cognitivo-comportamental visa ser limitada no tempo. Independentemente do diagnóstico do estágio do tratamento, seguir uma determinada estrutura em cada sessão maximiza a eficiência e a eficácia. Essa estrutura inclui uma parte introdutória, fazer uma verificação do humor, examinar rapidamente a semana, definir colaborativamente uma pauta para a sessão. Uma parte intermediária é examinar o exercício de casa, discutir o problema da pauta, definir um novo exercício de casa, fazer resumos, e uma parte final, que seria iniciar, chamar, pedir, termo comportamental. Um feedback, seguir esse formato faz o processo da terapia ser mais compreensível para os pacientes e aumenta a probabilidade deles serem capazes de fazer a autoterapia após o término. Um momento, pessoal.
Ok, vamos lá então. Princípio número 8: as sessões de terapia cognitivo-comportamental, elas são estruturadas. Voltando aqui um pouquinho. Iniciar o feedback. Seguir esse formato faz o processo da terapia ser mais compreensível para os pacientes e aumenta a probabilidade de eles serem capazes de fazer a autoterapia após o término. Lidar com os próprios, lidar com as próprias pessoas, os próprios problemas, para que não haja uma recaída ou uma piora de caso. Ok? Vamos seguindo aqui. Os pacientes podem ter dúzias ou até mesmo centenas de pensamentos automáticos por dia. E realmente, os pensamentos automáticos, eles são uma corrente espontânea, involuntário, 24 horas assim, ó. Tudo isso na pré-consciência. Vocês vão ver isso na terceira aula. Mesmo centenas de pensamentos automáticos por dia que afetam seu humor, comportamento e ou fisiologia, né? Que no caso são as reações fisiológicas. A última é especialmente pertinente para a ansiedade, suor, taquicardia. O terapeuta ele ajuda o paciente a identificar as principais cognições, pensamentos, E adotar perspectivas mais realistas e adaptativas, o que leva o paciente a se sentir melhor emocionalmente, se comportar com mais funcionalidade e ou diminuir sua excitação psicológica. Isso é feito por meio de processo da descoberta guiada, usando questionamento frequentemente denominado ou mal denominado questionamento socrático, para avaliar seu pensamento, em vez da persuasão, do debate ou do convencimento. O terapeuta também cria experiências chamadas experimentos comportamentais, para que o paciente teste diretamente seu pensamento. Basta olhar para a imagem de uma aranha e eu vou ficar tão ansioso que não vou conseguir pensar. Pô. É um exemplo, né? Para quem conhece aí a dessensibilização sistemática do comportamental, fiquem tranquilos, vocês vão ver tudo isso aqui também. Dessa forma, o terapeuta ele se engaja no empirismo colaborativo. O terapeuta, em geral, não sabe antecipadamente até que ponto o pensamento automático de um paciente ele é válido ou inválido. Mas juntos, eles testam esse pensamento para desenvolver respostas mais úteis e adequadas. Quando Sally estava bem deprimida, ela tinha muitos pensamentos automáticos durante o dia, alguns dos quais ela relatava espontaneamente, outros que eu investigava, perguntando-lhe o que estava passando pela sua mente, quando se sentiu perturbado ou agiu de alguma maneira disfuncional em alguma situação. Com frequência, descobríamos pensamentos automáticos importantes enquanto estávamos discutindo um dos problemas específicos de série, e juntas investigávamos sua validade e utilidade. Eu lhe pedia para que resumisse seus novos pontos de vista e nós os registrávamos por escrito de modo que ela pudesse ler essas respostas adaptativas durante a semana para se preparar para esses ou outros pensamentos semelhantes. Eu não a encorajava a adotar, sem crítica, um ponto de vista mais positivo, nem questionava a validade de seus pensamentos automáticos ou tentava convencê-la de que seus pensamentos eram irrealisticamente pessimistas. Em vez disso, nós nos envolvíamos em uma exploração colaborativa das evidências. Ou seja, você não vai chegar lá e falar, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, ponto final. Como a psicóloga antiética que eu trouxe aqui de exemplo. E princípio 9 a terapia cognitiva. A TCC ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Embora estratégias cognitivas como o questionamento socrático e a descoberta guiada sejam centrais para a terapia cognitivo-comportamental, as técnicas comportamentais e de solução de problemas são essenciais, assim como as técnicas de outras orientações que são implementadas dentro de uma estrutura cognitiva. Por exemplo, usei técnicas inspiradas na Gestalt para Sally a entender como sua família contribuiu para o desenvolvimento de sua crença de que era incompetente. Utilizo técnicas inspiradas na psicodinâmica com alguns pacientes do eixo 2
que aplicam suas ideias distorcidas sobre as pessoas na relação terapêutica. Os tipos de técnicas que você escolhe serão influenciados pela sua conceituação de paciente, pelo problema que você está discutindo e pelo seu objetivo para a sessão. Nós temos essa abrangência porque a TCC ela é o sincretismo, ou seja, a junção da análise do comportamento com a psicanálise, mais a Gestalt, entre outras abordagens. A Gestalt, bom, acabei de dizer. E a partir da TCC foram originados, criados novas terapias, como nós vimos no comecinho da aula. Ok? Seguindo aqui. A princípio 10. A terapia cognitivo-comportamental usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Ou seja, mais uma utilidade para a nossa inumerabilidade de técnicas. Esses princípios básicos se aplicam a todos os pacientes. No entanto, a terapia ela varia consideravelmente de acordo com cada paciente, com a natureza das suas dificuldades e seu momento de vida, assim como seu nível intelectual e de desenvolvimento, seu gênero e origem cultural. O tratamento varia dependendo dos objetivos do paciente, da sua capacidade para desenvolver um vínculo terapêutico consistente, da sua motivação para mudar sua experiência prévia com terapia e suas preferências de tratamento, entre outros fatores. A ênfase no tratamento também depende dos transtornos específicos do paciente, se houver. A terapia cognitivo-comportamental para o transtorno de pânico envolve o teste de falsas interpretações catastróficas do paciente, geralmente predições errôneas de ameaça à vida ou à sanidade, sensações corporais, mentais, ou seja, dependendo do que o paciente nos trouxer, é a partir dali que nós vamos selecionar as técnicas e os métodos que serão utilizados para o decorrer do desenvolvimento da terapia. Ok? Pois bem, então a nossa aula ela finaliza por aqui. A nossa próxima aula tem como título o modelo cognitivo e os conteúdos são os seguintes: o que é, né, o modelo cognitivo, quais são os tópicos do modelo que compõem esse modelo cognitivo, qual a diferença de emoção e sentimento e uma técnica cognitiva que ela é utilizada a partir do modelo cognitivo que se chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. E eu vou trazer aqui dois modelinhos que são o RPD clássico e o RPD adaptado, ok? Então, essa é a primeira aula do primeiro módulo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Fiquem à vontade para deixar um feedback, um comentário, uma anotação e vamos que vamos. Até a próxima aula.